Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: Tenham piedade desta multidão, eis que há 3 dias estão perto de mim e não têm nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Perguntavam-lhe Jesus: Quantos pães tendes? 7 e alguns peixinhos. Responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e abençoou. Depois os partiu e os deu aos seus discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram encheram os 7 cestos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho de hoje, nós vamos ver que Jesus vai dizer: tenham piedade desta multidão. Esta piedade que Jesus tinha desta multidão é a mesma piedade que ele tem de nós. Este olhar de querer cuidar, de querer nos proteger, de querer nos ajudar, de querer caminhar conosco. Que nós, nesse dia, possamos pedir a graça ao Espírito Santo de aceitar este cuidado de Jesus em nossas vidas, mas que nós também, assim como queremos ser cuidado por Ele, que nós também sejamos estes a olhar o nosso irmão, a olhar aquele que necessita. Quando eu falo olhar aquele que necessita, não é somente aquele que necessita de comida, mas principalmente precisa ser alimentado pelo Espírito. Se nós analisarmos as Sagradas Escrituras, no Evangelho de hoje, Jesus passa 3 dias com esta multidão a falar, a alimentar eles de forma espiritual. E somente depois é que ele vai alimentar o corpo deles. Então, muitas vezes, nós somos estes que achamos que, dando muitas vezes aquilo que sobra, nós estamos ajudando aos nossos irmãos. Mas não é dar o que sobra, é partilhar aquilo que você tem com aquele irmão que necessita. Mas, primeiramente, dar a ele a dignidade, olhar no olho dele, perguntar o nome, saber um pouco da sua vida, falar de Deus para ele, tentar conduzir. Quantas pessoas, neste tempo do advento, ainda estão dormindo, ainda estão adormecidas, vivendo coisas do mundo, se entregando aos prazeres mundanos e se esquecendo de adorar o Senhor Jesus, de estar diante dele, de buscar a Santa Missa de forma diária, de buscar se alimentar da Eucaristia também e principalmente de forma diária, pois somente quando nos encontramos com o próprio Cristo é que nós seremos saciados desta fome que existe dentro de nós, desta sede existente. Então, que o Espírito Santo seja este a nos conduzir nesse dia, e que Nossa Senhora seja esta a caminhar conosco e a interceder por cada um de nós. Um santo e abençoado dia. Salve Maria.